Continuando a nossa revisão, temos o tema espelho esférico. Então vamos resolver um exercício típico. Um objeto de 10 cm de altura é colocado a 20 cm de um espelho convexo de foco igual a 10 cm. Para este caso, determine. Então, letra A imagem graficamente. Para esse caso, nós temos o eixo óptico principal, o espelho convexo. Lembramos que no espelho convexo, foco e centro ficam atrás do espelho e que essa distância você tem o foco na metade do centro. O objeto se encontra a 20 centímetros. É o dobro da distância do foco ao espelho. Então, só para ficar dentro das medidas, mais ou menos seria aqui a posição do objeto. No espelho convexo isso não é tão importante porque só existe um tipo de imagem. No caso do espelho côncavo, temos que ter a preocupação se o objeto fica antes do foco, depois do foco, entre o centro e o foco e assim por diante. O primeiro raio vem paralelo e sai pelo foco, o prolongamento dá no foco, na realidade ele retorna, e o outro vem pelo centro e volta pelo centro. No cruzamento nós temos a imagem. Uma segunda pergunta que podemos responder são as características da imagem. Temos que dizer se ela é real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor ou igual. Então essa imagem que foi achada pelo prolongamento de raios é uma imagem do tipo virtual. Toda imagem virtual é direita. E comparando o tamanho dela com o objeto, é uma imagem menor. No caso do espelho convexo, todas as imagens terão essas características. As outras questões são relacionadas com contas. Então, por exemplo, letra C, a posição da imagem. Posição da imagem, o exercício está pedindo pelinha. Qual é o valor do pelinha? Temos que a equação de Gauss é 1 sobre o foco igual 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem, e temos os dados fornecidos pelo problema. São eles: a posição do objeto, que é colocado a 20 centímetros, então P igual a 20. O espelho é convexo, isso significa que o foco é negativo. Se fosse côncavo seria positivo. O foco é menos 10. E foi dado também o tamanho do objeto, 10 centímetros. Substituindo os valores na equação de Gauss, temos que 1 sobre menos 10 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre pelinha. Passamos 1 sobre 20 para lá, vai ficar menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 20 igual a 1 sobre pelinha. Podemos terminar esse exercício ainda tirando o mínimo. O mínimo entre 10 e 20 é 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 20 dividido por 20 dá 1. Vezes menos 1, menos 1. Igual a 1 sobre pelinha. Temos ainda menos 2 com menos 1 dá menos 3 sobre 20, que é 1 sobre pelinha. Finalmente, se a gente inverter os dois lados, vai ficar que pelinha é menos 20 sobre 3 centímetros. Não é necessário dividir, é uma fração simplificada, podemos deixar dessa forma. Uma última pergunta seria, letra D,
a altura da imagem. Para encontrar a altura da imagem, a gente usa a equação do aumento, que é I sobre O é menos P' sobre P. Trocando os valores, temos O vale 10, menos o menos do P', esse menos do P' significa que a imagem é do tipo virtual, então é menos 20 sobre 3, dividido por P, que é igual a 20. Simplificando aqui embaixo, temos que é igual, o menos com menos dá mais, divisão de fração, a gente pode multiplicar pelo inverso, então vai ficar 20 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Simplificando aqui, nós temos 10 terços de centímetro.